Você sabia que no seu smartphone estão presentes mais de 30 metais da tabela periódica? Metais como ouro, prata, cobre e alumínio estão presentes no seu celular e que os metais conhecidos como terras raras desempenham um papel vital na tecnologia dos smartphones. Você sabia que mais de 60% da população mundial possui um telefone celular? Pois é, estudos mostram que, em geral, as pessoas trocam de celular entre 1 e 2 anos de uso e, em alguns países desenvolvidos, os usuários, em média, trocam de aparelho a cada 11 meses. Essa atualização dos aparelhos em um curto espaço de tempo contribui para um grande problema ambiental e social da sociedade moderna, o lixo eletrônico. Olá, sou o professor Edson Souza. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Papo de Química, o seu podcast do ensino de Química. Nesse episódio, começamos a apresentar um novo quadro, a Química do Cotidiano, onde veremos o papel de uma série de metais da tabela periódica no funcionamento do seu smartphone. Oi pessoal, eu sou Priscila Morim e esse ano estaremos com novos quadros dentro da nossa programação, tais como a Química do Cotidiano, História da Química, Química Analítica e Tecnologia Química. Legal, né? Lembrando de mandarem sugestões de conteúdos que gostariam de ouvir no Papo de Química para o e-mail podcast@papodequimica.com. Sua contribuição é muito importante. Olá, gente, eu sou Alex e é uma grande alegria receber vocês aqui no nosso humilde podcast. Você pode escutar o Papo de Química no seu aplicativo favorito, é só clicar em seguir e sempre que for publicado um novo episódio, você será notificado. Gente, hoje em dia, todo mundo tem um smartphone, que é composto de diferentes componentes que são montados para produzir o aparelho. Um smartphone é um celular que combina recursos de computadores pessoais com funcionalidades avançadas que podem ser estendidas por meio de programas aplicativos, executados pelo seu sistema operacional. Os sistemas operacionais dos smartphones permitem que desenvolvedores criem milhares de programas adicionais com diversas utilidades que você utiliza para além da comunicação. Por exemplo, jogar, assistir vídeos, bater fotos, fazer a sua famosa selfie, gravação de áudio, de vídeos, escutar música, escutar o Papo de Química e usar diferentes aplicativos como TikTok, Instagram, Face, Agenda, WhatsApp, Twitter e tudo mais que você gosta de fazer com o seu smartphone. E toda essa tecnologia, pessoal, depende da ação de vários metais presentes nos diferentes componentes e que a partir de agora vamos ter uma visão geral. Então, poderia começar perguntando a Priscila, quais os metais que se encontram no seu smartphone? Bom, quem nunca se assustou com a queda do celular no chão e a primeira coisa que procuramos ver é se houve algum dano na nossa tela do celular, no caso, o display do aparelho. Vamos agora analisar a composição da tela, o display do celular e quais os metais da tabela periódica que fazem parte da nossa telinha. Vamos lá? Você sabia que as telas dos smartphones são projetadas para serem extremamente resistentes, sendo formadas por vitrocerâmica? São telas de cristal líquido quimicamente reforçadas com íons de potássio para melhorar sua resistência. Os íons de potássio são mais reativos e maiores, deslocando os íons de sódio da estrutura do vidro. Interessante, né? E aglomerar íons maiores, no caso potássio, nos espaços anteriormente ocupados pelos íons menores, os íons de sódio, resulta numa compressão maior e, assim, uma maior resistência da tela do nosso celular. Podemos ver que na tela do nosso celular temos a presença do silício, do oxigênio, do sódio e do potássio. Todos eles são elementos representativos na tabela periódica. Tá, mas e as cores da tela do celular? Quais são os elementos químicos que estão envolvidos? Bem, pessoal, uma tela LCD do seu smartphone usa uma corrente elétrica para ajustar a cor de cada pixel. Muitas das cores vermelha, azuis e verdes são devidas aos elementos do grupo dos terras raras,
que são usados para produzir cores na tela. Podemos destacar os seguintes elementos que produzem as diferentes cores da nossa tela. Vamos começar com o ítrio, cujo símbolo é Y e o seu número atômico é 39. Depois o lantânio, símbolo La, número atômico 57. Praseodímio, símbolo PR e número atômico 59. Európio, que o símbolo é EU e o número atômico 63. Gadolínio, símbolo GD, número atômico 64. Térbio, símbolo TB, número atômico 65. Disprósio, DY, número atômico 66. Pessoal, com exceção do ítrio, todos esses elementos que eu citei aqui, do lantânio ao disprósio, são conhecidos como terras raras. Eles são metais de transição interna. Vamos relembrar, são aqueles elementos que se caracterizam porque apresentam o subnível F incompleto e pertence à série dos lantanídeos, que vai de 57 a 71 a faixa de número atômico. O ítrio é considerado terra rara porque apresenta propriedade semelhante à dos lantanídeos. E aí, galera, agora você já sabe quais são os metais que compõem a tela do smartphone e quais são os responsáveis pelas cores. Agora, Alex, e o que é que está por detrás da tela touchscreen, isto é, da tela sensível ao toque? Então, gente, como já sabemos, a tela de um smartphone vai além da resistência do vidro. Ela responde ao seu toque, o touchscreen, facilitando a sua interação com o celular. A tela sensível ao toque de smartphone é do tipo capacitiva, sendo formada por uma camada transparente de um material condutor, geralmente óxido de estanho e índio, o estanho de número atômico 50 e o índio de número atômico 49, que é colocado em tiras finas entrecruzadas, formando uma grade. Essa rede funciona como um capacitor, armazenando cargas elétricas muito pequenas. Quando o seu dedo pressiona a tela touchscreen capacitiva, uma carga elétrica muito pequena é transferida para o seu dedo, criando uma queda de tensão nesse ponto de tela. Um software processa a localização dessa queda de tensão e daí realiza a ação apropriada. Resumindo, os metais presentes na tela touchscreen são estanho, índio e oxigênio. Beleza, e agora em relação ao microfone e alto-falante do smartphone? Quais seriam aí os principais metais presentes? Bom, gente, o metal níquel, com símbolo Ni e número atômico 28, é encontrado nos microfones. Os terras raras, praseodímio, com símbolo PR e número atômico 59, gadolínio, com símbolo GD e número atômico 64, e neodímio, símbolo ND e número atômico 60, eles são usados nos ímãs presentes no alto-falante e no microfone. O térbio, com símbolo TB e número atômico 65, neodímio já falado com símbolo ND e número atômico 60, e disprósio, com símbolo DY e número atômico 66, estão presentes na unidade de vibração, vibracal. Bom, dentro da tabela periódica, o níquel é um metal de transição, e os demais elementos citados são lantanídeos. Tá, mas com relação à eletrônica, que elementos podemos destacar? Quais os principais metais presentes? Pessoal, com relação à eletrônica, nós utilizamos os seguintes metais: o cobre, número atômico 29, a prata, Ag, número atômico 47, e o ouro, Au, número atômico 79. Esses metais são utilizados nos circuitos em microcomponentes eletrônicos. Já o tântalo, Ta, número atômico 73, ele é utilizado como componente principal para os microcapacitores. Agora, estanho SN50 e o chumbo PB82, eles são usados numa liga para soldar os componentes eletrônicos e as peças de chip. Hoje em dia, essa liga estanho e chumbo ela já vem sendo substituída por uma outra composição, que é uma combinação de estanho, prata e cobre. Agora, silício Si14, oxigênio O8, arsênio As33, antimônio Sb51, fósforo P15 e o gálio Ga31. Todos esses elementos são utilizados na fabricação dos microchips poderosos, altamente condutores, que permitem a gente utilizar todas as funções do nosso smartphone. Agora, Alex,
Com relação à bateria do celular, que elementos podemos destacar? Então, a maioria dos dispositivos utilizam a bateria de íons de lítio, que é carregada e descarregada por íons de lítio que se movem entre os eletrodos negativos, o anodo, e positivo, cátodo. O eletrodo positivo é formado por um óxido de lítio cobalto, o LiCoO2. O eletrodo negativo é formado por grafite, carbono. Algumas baterias utilizam manganês. A bateria tem um invólucro de alumínio. Resumindo, na bateria a gente tem a presença dos elementos representativos lítio, oxigênio e alumínio, e os metais de transição cobalto e manganês. Bom, pessoal, com relação ao corpo do celular, invólucro, alguns são formados com ligas de magnésio, com o símbolo Mg e número atômico 12, enquanto outros são formados por plásticos. Os plásticos incluem retardores de chama, alguns dos quais contêm bromo, e o níquel também pode ser incluído para reduzir a interferência eletromagnética. Interessante, né? Pessoal, vamos fazer algumas considerações sobre o uso massivo dos smartphones na sociedade moderna. Tá legal? Bom, mais da metade da população da Terra possui pelo menos um smartphone. A previsão para 2022 era que o mundo descartaria 5 bilhões de celulares. De acordo com a Sociedade Real de Química, os elementos químicos que fazem parte dos smartphones estão se esgotando, estão se tornando cada vez mais escassos devido ao aumento do uso, suprimentos limitados, sua localização em áreas de conflito e falta de reciclagem. Pessoal, se liga aí que essa informação é importante. De acordo com um relatório da Agência Internacional de Energia, publicado em setembro de 2022, o mundo será incapaz de combater a crise climática sem um aumento drástico da oferta das terras raras, bem como outros metais denominados de metais verdes, como o lítio, o cobre e o cobalto. Esses metais, além de serem utilizados em smartphones e outros eletrônicos de consumo, eles são vitais para as tecnologias que irão desempenhar um papel que é fundamental no combate à crise climática, como veículos elétricos, turbinas eólicas e outros itens que são extremamente necessários para uma transição de energia limpa. Bom, a demanda por esses elementos ela vai aumentando à medida que os países de todo o mundo fazem a transição para a energia verde, com o objetivo de atingir as metas climáticas. Bom, gente, associado a esse problema, temos a informação que os usuários de celular trocam de aparelho entre 1 e 2 anos, e em países desenvolvidos, esse tempo é de 11 meses. Imagine bilhões de smartphones sendo descartados, jogados nas gavetas, em algum lugar ou jogados fora por aí. Apenas 10% são reciclados e os metais recuperados. Isso gera um problema ambiental enorme, gigantesco, que é o lixo eletrônico. O Brasil é, infelizmente, o maior produtor de lixo na América Latina. Galera, existe uma mina de metais preciosos e terras raras jogada aí nos cantos dos armários, guarda-roupa, em caixas e em aterros sanitários. Só para seu conhecimento, um iPhone típico possui 0,034 gramas de ouro, 0,34 gramas de prata, 0,015 gramas de paládio e menos de 1 milésimo de grama de platina. Ainda possui 25 gramas de alumínio e 15 gramas de cobre. Você pode achar pouco para um processo de reciclagem. Agora, imagine o que é descartado no mundo: 5 bilhões de celulares. Apenas para você ter uma ideia, 1 tonelada de iPhones entregaria 300 vezes mais ouro do que 1 tonelada de minério de ouro. Isso mesmo, gente. Se conseguiria extrair 300 vezes mais ouro de 1 tonelada de iPhones descartado do que 1 tonelada do minério de ouro. Já pensou? É um potencial muito grande. E 6,5 mais prata do que 1 tonelada de minério de prata. Tem um grande desafio aí, que é como recuperar esses materiais de forma segura, economicamente viável e também ambientalmente segura. Enquanto não chegamos a uma solução tecnológica e economicamente viável, vamos fazer a nossa parte como cidadão para que a gente possa contribuir para a minimização dos impactos ambientais.
Por exemplo, a gente pode dar um maior tempo para estar trocando o aparelho. Podemos usar um pouco mais de tempo. As grandes marcas de celulares e também as principais operadoras do setor, elas recebem e encaminham os aparelhos para reciclagem. Se liga aí, tá vendo? Você pode colaborar. Você também pode utilizar o seu equipamento como uma moeda de troca na compra de um novo smartphone. Você pode também usá-lo como celular reserva e podemos doar para alguém que esteja precisando. Vamos fazer a nossa parte, gente. Existem alguns aplicativos que ajudam a localizar o catador de materiais recicláveis mais próximos de você. O aplicativo Catac, por exemplo, é um deles. Baixe no seu celular. E conheça também o programa de reciclagem das principais operadoras de celular. Vamos começar fazendo a nossa parte. Bem, pessoal, chegamos ao final de mais um episódio do Papo de Química. Nesse episódio, conhecemos os principais metais da tabela periódica que fazem parte dos diferentes componentes de um smartphone. Vimos também como o consumo massivo de celulares está levando a um esgotamento desses metais e o descarte em um tempo muito curto de uso deu origem ao problema do lixo eletrônico, com grandes impactos ambientais e sociais. Convido todos vocês para que sigam o Papo de Química, compartilhe com os seus amigos, compartilhe nas suas redes sociais. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Lembrando a vocês de mandarem suas sugestões de temas para o e-mail podcast@papodequimica.com. Ele aparece na descrição de cada episódio. Tchau, tchau, pessoal! Valeu, gente! E não esqueça de ir no nosso site, www.paposdequimica.com. Lá tem sempre um bônus especial para você. Vamos aumentar a nossa podosfera. Tchau, tchau, gente! Até o próximo episódio!